Agora o item 29 do nosso material didático, ainda na página 46, em 1233, o Papa Gregório IX nomeou Robert Le Bougre inquisidor na Borgonha. O reino da Borgonha era formado de parte da atual França, Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Bom, eu coloquei um mapa aí na página 47 para vocês poderem ver aonde estava colocado esse reino. Então, você pode ver um pouco à esquerda, ali onde hoje é a França, né? Okay? Lombardia, que faz parte ali da divisão entre França e Itália. E nessa região eu tenho dito para vocês que tinham muitos anabatistas. E esse Robert de Bougre, ele quem era? Ele é colocado com esse inquisidor, como inquisidor, mas ele já tinha estado entre os anabatistas, então ele conhecia onde viviam esses cristãos, né? Bom, eu coloco mais abaixo outro trecho de um historiador que ele descreve essa perseguição. Ó. O perseguidor de hereges, Robert Le Bougre, ganhou asas de forma macabra através da carta pontifical que trazia consigo. Com 50 mercenários e arqueiros, ele percorreu o país prendendo qualquer cidadão e queimando em sua passagem tudo que parecesse se desviar um pouco da crença coletiva em vigor. Crença coletiva em vigor é a crença católica, né? A sexta-feira, 13 de maio de 1239, você sabe que essa sexta-feira 13 era uma data que os povos pagãos utilizavam já há muito tempo no satanismo. E como esses inquisidores, como eles chamam, eu sempre digo para vocês que não eram pessoas comuns. Você botar fogo em pessoas, matar, torturar e matar, isso não é coisa para um ser humano normal, não. Então ele ainda escolhe essa data. Veja, então estamos na página 47, né? A sexta-feira, 13 de maio de 1239, foi incontestavelmente o ponto mais baixo de sua atividade tenebrosa. Na semana anterior ao Pentecostes, 700 cátaros da região de Champagne, na França também, né, foram submetidos a um interrogatório severo. Haviam sido identificados em buscas feitas durante a feira semanal da província de Provins, sempre muito frequentada. Um dos cronistas menciona que bastava ser chamado bugre, que era verme ou inseto, para ser preso e queimado pelo, entre aspas, irmão Robert. Então, se alguém acusasse, vamos dizer, era uma identificação para os anabatistas, chame eles de verme ou inseto, na linguagem deles, bugre. Então, se fosse acusado de ser anabatista, com esse nome horrível que eles davam aqui, né, ele já era preso e aí vai ser torturado para ver se ele confessa, né? Segundo as fontes, na sexta-feira, antes de Pentecostes, Le Bougre levou 183 cátaros, maniqueus e bugres inocentes à fogueira na montanha Monte Aimé, 20 quilômetros a sudoeste da cidade de Châlons, em Champagne. Tudo isso na presença do sereníssimo Tibal IV, rei de Navarra, e dos barões de Champagne. Champagne, lembrando, é uma região da França, né? Bem como de 16 bispos das regiões dos arredores. Apenas o arcebispo de Sens não estava presente. Como testemunha ocular, o relator Aubry d'Estroes-Fontanes diz que talvez fosse um protesto silencioso contra esse holocausto grande e muito, entre aspas, agradável a Deus, como eles chamavam, né? Bom, se é verdade que o que esse relator escreve, eu sempre digo para vocês que tem no catolicismo
pessoas que elas são, vamos dizer, sinceras, gostariam de estar servindo ao cristianismo, né? Mas, infelizmente, essas pessoas estavam enganadas, acreditando que aquele era o verdadeiro cristianismo. Mas tinham pessoas que não gostavam de participar dessas matanças, né? O comentário prossegue, ainda na página 48. Seu segundo codinome era Robert Le Petit, Roberto Pequeno. De início, exercia atividades eclesiásticas no norte da França. Depois, presta atenção nisso, irmãos, abandonou a batina e tornou-se ativo nos grupos de bogomilos cátaros, ou seja, ele teria se convertido na igreja anabatista, largou a batina, né? Aceitou Jesus como Salvador numa igreja anabatista, mas ele acabou se desviando e voltando para o catolicismo. E quando ele volta para o catolicismo, aí que se desviou da verdade. O que a Bíblia diz? Diz que o estado desse homem agora é pior do que o anterior, porque o demônio que tinha sido expulso leva agora 7 demônios piores do que ele. Tá bom? Então, esse termo bogomilos cátaros, eu comento aí, era um anabatista no reino dos búlgaros, atual Bulgária, em Milão. Mas após 10 anos, esse dissidente confessional voltou repentinamente à sua pátria, agora na figura de um dominicano, que era a ordem da Inquisição. Recebeu o encargo de comandar a caçada aos bugres. Tomando em conta seu passado, esse apóstata foi considerado por seus superiores mais capaz que qualquer um de reconhecer os cátaros, apenas por sua linguagem e seu comportamento. Ou seja, ele conhecia os anabatistas porque conviveu com eles, então ele, vendo até pelo seu linguajar, ele conseguia identificar: esse é um anabatista, ou um cátaro, como ele está chamando aqui. Lembrando que o termo cátaro vem do grego e significa puros. Era um nome utilizado, porque Jesus Cristo disse: bem-aventurados os puros de coração, ou seja, bem-aventurados os cátaros de coração. Então esse termo sempre foi usado para descrever cristãos, né? Falei para vocês lá no ano 250, os novacianos eram chamados de cátaros. O comentário prossegue. Depois de ter concluído seu holocausto em 1239, o implacável Robert Le Bugre foi dispensado de suas funções. Como recompensa por seus serviços, ele foi caçado pelos dominicanos e condenado à reclusão perpétua em um mosteiro. Quem é que entende isso, né? Mas, provavelmente, tentando interpretar a história, o que teria acontecido? Eles sabiam que ele, conhecendo a verdade, ele poderia retornar, né, aos anabatistas. Então, por isso, trancaram ele em um mosteiro. Agora tu vai ser dominicano para o resto da vida. Não pode nem voltar também para os anabatistas. Eu acredito até que ele que não voltaria, né? Como é que ficaria a consciência dessa pessoa, já que ele usou o seu conhecimento dos anabatistas para perseguir os cristãos dessa região, né? Terrível.